Então é isso. Vamos lá, então, chamar os professores aqui para poder participar com a gente no debate. É a professora engenheira Andréia Freitas, que é especialista, o professor André Cardoso, que é especialista, o professor Danilo Vicente, que é especialista também, o Rodrigo Cadota, especialista, a engenheira Viviane Martins. Esses são os professores que vão estar participando junto conosco, né? A professora Tônia, ela não pôde estar aqui presente, né? Porque ela está em viagem no Equador, né? Ela falou comigo, eu só não lembro se ela está vindo ou está indo para o Equador e calhou de ser nessa mesma data, mas ela deixou um vídeo, eu vou passar esse vídeo para vocês, o Júnior já vai deixar vídeo aí. Viviane, seja muito bem-vinda. Cadota, seja muito bem-vindo. Esse aí é o nosso time, né? Tá faltando aí só o professor Danilo. O objetivo nosso aqui é compartilhar aí a experiência, né, de todos, a gente discutir um pouco a tendência aí do mercado, né, e vamos também explorar aí como que o curso pode impulsionar esse desenvolvimento aí das indústrias de esquadria de alumínio, PVC, madeira, serralheria de ferro e vidraçaria. E também os fornecedores de insumos, né, para esse mercado, enfim, é uma pós de gestão, né? Então, assim, nada é melhor do que você fazer uma pós de gestão que esteja ligada ao mercado de esquadria, do que você fazer uma gestão genérica, é melhor fazer a gestão que está ligada. E é muito importante também essa pós para aquele filho, né? O filho ali do empresário, né? Que vai ser aí o futuro sucessor da empresa. É bacana indicar aqui a pós para ele, independente se ele tem a graduação ou não, que a gente tem essa opção. A esposa também, aí nós tivemos um exemplo aí da Poliana, que se matriculou fez a matrícula dela e do esposo. Nós temos outros exemplos também de casais que faz a pós de engenharia e o outro faz a de gestão. Então, assim, é uma oportunidade única. É a primeira pós do Brasil e do mundo focada em gestão inovadora para a fábrica de esquadrias, né? E eu tenho assim, né, um grande orgulho de ter esses professores, né, esses profissionais renomados que são CEOs das suas empresas, que são executivos de grandes empresas. Eles estão aqui com a gente, vai falar um pouquinho, cada um vai falar um pouco, né, sobre a sua experiência, um pouco sobre sua disciplina. Então, assim, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar aqui um a um para poder conversar. Alguém quer começar aí a fazer a sua apresentação? A gente pode colocar uma dinâmica assim, você faz sua apresentação. Acho que assim, vamos colocar assim, cada um faz a sua apresentação, falou rapidamente aí sobre sua disciplina, né? E depois a gente volta às perguntas, faço uma pergunta para todos vocês, e depois faço uma pergunta aí individual, e assim acho que a gente torna mais dinâmico, né, o nosso debate. Pode ser assim? Tudo bem? Tudo bom, né? Então, muito bom. O Júnior vai ajudar com o slide da disciplina de vocês, né, conforme vocês forem falando, hein, Júnior? Coloca aí o slide que tem aí a disciplina que vai. Acho que memoriza mais aí o pessoal também, facilita. A gente vai compartilhar. Bom, enquanto o Júnior compartilhou aí. Isso, né? Bom, acho que a gente pode. Nós podemos começar com a Tônia mesmo, né, Júnior? Coloca o vídeo dela, já que ela não pôde participar, que ela está em viagem aí no Equador, né? A Tônia que é diretora da América do Sul do grupo Profine, que é a Comely, especialista em PVC. Isso é muito bacana, né? Porque nós temos aqui o pessoal de esquadria
professores que trabalham com PVC, com esquadria de alumínio, a Viviane, que tem experiência trabalhando com esquadria de PVC também, onde trabalha com alumínio, com esquadria de alto padrão, enfim, é isso aí. Vamos lá ouvir um pouquinho o que a Tônia deixou de recado para a gente. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural. O meu nome é Tônia Lima e é um prazer fazer parte desse projeto incrível. Infelizmente, não pude estar presente ao vivo, mas fiz questão de gravar esse vídeo para que possamos iniciar a nossa disciplina juntos. Eu sou executiva sênior com mais de 20 anos de experiência em gestão empresarial, geração de negócios e expansão de mercados. Atualmente, atuo como diretora da América do Sul no Grupo Profine, onde lidero estratégias de crescimento sustentável e inovação no setor de janelas e portas de PVC. A minha formação é voltada para a integração entre pessoas, processos e inovação. Eu sou graduada em administração de empresas, especialista sistêmica organizacional e pós-graduada em negócios inteligentes e indústria 4.0, além de conselheira de empresas. Tenho uma grande paixão pelo aprendizado contínuo. Eu acredito que a educação transforma realidades e, como filha de professores, eu defendo uma abordagem que promova autonomia e visão sistêmica. Eu também sou apaixonada por esportes e pelos valores que eles ensinam: disciplina, união e superação. Esses princípios guiam a minha atuação, tanto profissional quanto pessoal. E falando de empresas, o que faz uma empresa se destacar no mercado de esquadrias? Será o preço, a qualidade, a entrega rápida ou um conjunto de estratégias bem estruturadas? A nossa disciplina Gestão Estratégica para Negócios Inovadores tem como objetivo preparar vocês para entender e aplicar estratégias competitivas e sustentáveis no setor. Nós vamos abordar temas como análise do ambiente externo, do ambiente interno, posicionamento competitivo, modelagem de negócios e indicadores de sucesso. Tudo isso será discutido com exemplos reais e aplicações práticas, para que vocês possam levar esse conhecimento para seus negócios e projetos. Agora vocês podem estar se perguntando, por que essa disciplina é tão importante para uma fábrica de esquadrias? O setor de esquadrias está cada vez mais competitivo. Para uma empresa crescer e se consolidar, não basta apenas fabricar produtos de qualidade. É essencial ter uma estratégia bem definida e que permita se diferenciar no mercado, otimizar custos e também, ou principalmente, criar valor para o cliente. E quando analisamos o mercado, conseguimos antecipar as mudanças e adaptar a fábrica às novas demandas. Um posicionamento claro, seja por preço, por qualidade ou por tempo, atrai os clientes certos. Uma modelagem de negócio bem estruturada evita desperdícios e melhora a lucratividade, enquanto indicadores de sucesso ajudam na tomada de decisões, garantindo o que queremos, um crescimento sustentável do nosso negócio. Digo para vocês que uma fábrica sem estratégia corre o risco de perder competitividade e comprometer sua sustentabilidade no longo prazo. É por isso que essa disciplina é essencial para vocês que querem liderar negócios inovadores no setor de esquadrias. Eu estou muito animada para compartilhar esse conhecimento com vocês. Terei o prazer de ministrar essa disciplina, onde discutiremos como implementar estratégias conscientes e inovadoras para criar e expandir empresas de forma sustentável. Uma dica: aproveitem ao máximo as aulas, participem das discussões e tragam suas dúvidas. Tenho certeza de que esse aprendizado abrirá um universo de possibilidades para cada um de vocês. Nos vemos em breve. Muito bom, que legal, né? O depoimento aí da Tônia, né? Um depoimento super bacana, falando da disciplina dela. Os professores aqui vão ter a oportunidade de falar sobre suas disciplinas. A gente sabe que nós temos um tempinho aí um pouquinho curto, né? Então, vocês vão se apresentar, vão falar um pouquinho da disciplina de vocês, e depois a gente vai entrando aqui nos debates, aí vão poder, né, contextualizar mais. Né? Então, quero agradecer a Tônia, né, pela disciplina dela, que é a Estratégia de Negócios Inovadores para a Fábrica de Esquadrias. E agora vamos aqui continuar com nossos professores.
Vamos começar com primeiras damas, né? Vamos começar aí com a Viviane. Viviane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar aí esse desafio, né? E é um grande prazer tê-la aqui junto, né, dessa equipe aí de professores aí maravilhosos. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite aos demais professores e colegas. Para mim é uma honra, né, estar aqui participando desse time tão especial. Eu vou contar um pouquinho aí da minha história, né? Eu, na verdade, tenho ali há mais de 10 anos na empresa São Martins, mas a minha experiência é de 38 anos na empresa, né? Eu gosto de contar essa história porque eu estou lá desde criança. Quando a empresa chegou, eu já era uma criança, né? E eu ajudava. O meu pai é uma empresa familiar e eu ajudava cortando escovas para ele colocar nas esquadrias. Então, eu fazia parte do processo de fabricação, né? A gente começou bem pequenininho, enfim, e eu precisava realmente ajudá-lo, porque ele fazia fabricação nos prédios e trazia para mim as escovas. Ó, Viviane, você vai cortar tantas peças de tanto tamanho, e eu ficava lá com um calo nos dedos, mas enfim, foi assim que começou. E eu acompanhei o meu pai durante muito tempo, visitando fornecedores, visitando clientes. Então, assim, a minha experiência, né, de lidar com as pessoas, ela vem de muito tempo. E eu falo que a coisa mais importante em vendas e em todas as etapas da empresa, né, a Andrea hoje, a professora Andrea trouxe isso muito bem, está relacionada a pessoas. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai desenvolver a nossa empresa, que nós vamos crescer se nós não entendermos de pessoas. E quando nós estamos no setor de vendas, além da gente precisar entender sobre nós mesmos, nós precisamos entender sobre os demais, porque cada ser humano funciona de um jeito. E a gente vai abordar isso tudo na nossa disciplina. A gente vai falar sobre fundamentos da pesquisa de mercado, que a professora Tônia já falou ali um pouquinho, como é importante a gente entender fora e dentro. E aí a gente vai conversar um pouco sobre como somos nós. A gente vai olhar muito para a gente, mas a gente vai olhar para o mercado fora também. Não adianta a gente olhar só para fora ou só para dentro. A gente precisa equilibrar, como o professor Alexandre falou lá no começo, tudo é equilíbrio. A gente vai equilibrar também na nossa disciplina. Vamos falar sobre a estruturação do time comercial, que é importante, né? E aí entra muito do que a Andrea falou, a gente saber colocar as pessoas certas nas funções certas. Porque dentro do time de vendas, a gente tem várias funções, não é só uma função. E aí você pode pensar, Viviane, mas a minha empresa é pequena, eu não tenho muitos funcionários. Não tem problema. Durante muito tempo eu fiz a função do comercial sozinha. E aí eu tinha que desenvolver várias funções. Eu tinha que captar clientes, eu tinha que acompanhar o cliente, fechar o cliente. Mas é importante a gente entender como que funciona cada etapa desse processo para a gente até saber se posicionar. Como vai ser a nossa posição frente a cada necessidade? A gente vai falar sobre gestão de vendas e negociação. Gente, negociação é algo extremamente importante. E isso tudo a gente precisa entender o seguinte: cada empresa aqui tem a sua própria história. Cada um de nós somos todos fabricantes de esquadrias, seja de PVC, seja de alumínio, seja de madeira, seja de ferro, aço, mas cada um de nós tem a nossa história. Então, a gente precisa criar estratégias para o nosso negócio. Às vezes, o que o vizinho está fazendo pode se apresentar muito interessante, mas será que vai funcionar para a gente? Então, a gente precisa ter um universo, e eu gostei muito do que o professor Alexandre falou, que vai ser uma mentoria. A gente está dentro de um ambiente acadêmico, a gente vai usar, né, conhecimento acadêmico, mas vai ser uma mentoria, porque somos todos do mesmo segmento. Então, a gente sente as dores semelhantes. Vai ser muito interessante esse processo todo. E para a gente terminar, a gente vai falar ali sobre CRM e fidelização do cliente. E dentro de tudo isso, gente, o mais importante, eu quero que vocês guardem isso no coração. No coração. Nós vamos falar o tempo todo sobre pessoas. Eu não me apresentei ali completamente, né, mas está escrito ali que eu sou engenheira civil, tenho uma pós-graduação em patologias da construção, tenho algumas outras formações, mas eu também sou estudante. Eu sou estudante de psicologia, porque eu entendi na minha jornada profissional a diferença que faz a gente entender de pessoas. E isso tem sido muito enriquecedor para mim. Ainda falta um pouquinho para eu ter essa formação, mas ela tem feito diferença na minha vida.
E aí eu vou ter satisfação em compartilhar com vocês essa questão voltada realmente para as pessoas. E nós vamos falar um pouco de tecnologia, porque assim faz parte da vida. A tecnologia está aí, mas isso a gente conversa daqui a pouquinho. É isso, professor. Obrigada. Eu que agradeço, né? Muito bacana. E eu acho assim, ó, e para sentir e para falar de dor, nada melhor do que a Viviane, né? Porque ela tem uma fábrica de esquadrias, né? Ela tem uma fábrica de esquadrias que é em Friburgo, né? Em Friburgo. E não sei se vocês conhecem o Eudes, é o pai dela, né? Uma pessoa assim bastante experiência no mercado, muito antigo. A empresa dela aí, pela idade, assim, né? Basicamente, uns 30, mais de 30 anos, como ela falou, né? Então, assim, e trabalha com obras de alto padrão. Então, assim, ela é a pessoa certa para poder falar de dor que os empresários têm, né? E todos os professores aqui, como eu falei, são do segmento e são especialistas, tá? Uma exigência da universidade é que todos eles tenham especialização. Então, eles têm especialização para poder dar aula. Não são apenas os profissionais do mercado, eles têm também a parte acadêmica. Eles fizeram, além da graduação, fizeram uma especialização, né, igual vocês estão fazendo, mas cada um fez ali a especialização na sua área e também veio, né, se desenvolvendo ao longo do tempo. Fora ter a formação, a especialização, tem a experiência para passar para você. Então, isso é muito bacana. E a gente está vendo aí profissionais, cada um em uma área específica e bem ajustado na sua disciplina. Muito bom. O Júnior vai colocar aqui o outro slide para a gente ver quem vai ser o próximo. Faz um sorteio. Fez um sorteio, vai. Vai ser o Cadota, grande Cadota. E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Cadota, mais conhecido aí como Cadota aí no nosso setor de esquadrias. Eu sou gerente de marketing na Perfil Alumínio. Estou aí no setor do alumínio há cerca de 15 anos, na qual eu comecei atuando numa extrusora. Depois eu tive a oportunidade de ter duas empresas, uma empresa de projetos, de assessoria técnica e uma empresa de design e comunicação, certo? Então eu atuei como proprietário dessas empresas e depois tive a oportunidade de atuar na Perfil Alumínio, certo? Então eu sou designer de produto, formação, certo? Eu tenho cursos na área de esquadrias e eu tenho uma pós em marketing pela SPM. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que vai ser uma disciplina muito enriquecedora, assim como todos os demais nossos colegas aqui presentes. Agradeço muito, parabenizo pela iniciativa. Eu acho que o marketing é uma área muito importante, não só na área de esquadrias, mas em todas as empresas hoje têm marketing, né? Então, eu achei muito interessante quando eu recebi esse convite do professor Alexandre. Então, para mim, vai ser uma grande honra falar um pouquinho sobre tudo que envolve marketing. Na Perfil Alumínio, eu fundei o departamento de marketing há 9 anos atrás. Eu cheguei na Perfil e não existia o departamento de marketing. Então, vai ser muito interessante para também compartilhar. Tem muitas empresas hoje que não existem departamento de marketing, não tem pessoas de marketing dentro das empresas. Então, eu vou poder compartilhar um pouquinho de toda essa vivência, né? Toda a minha jornada de crescimento. Hoje, o marketing na Perfil já é um departamento estruturado, com pessoas, com áreas, né? Hoje eu lidero aí uma equipe de profissionais. Nós atuamos em diferentes áreas do marketing, né? O marketing de produtos, né? O marketing institucional, o marketing digital, marketing de relacionamento. Então, são várias frentes de marketing, né? E além de todas essas áreas de marketing, também a gente atua com o marketing alinhado com o comercial, né? Que eu titulo a área de vendarketing, né? Que é marketing com comercial para ajudar nas vendas, certo? Então, assim, vai ser uma oportunidade muito legal de transmitir informações, de levar esse legado, né, de trazer o marketing para o setor de esquadrias e subir a régua, certo? Então, a minha disciplina, ela será composta de 4 pilares principais, pessoal. O primeiro vai ser de fundamentos de marketing, ok? Na qual eu vou falar mais sobre o marketing, vou falar sobre a importância do marketing para serralherias, vou trazer informações teóricas sobre o mix de marketing, os 4 P's do marketing tradicional, também falando dos 8 P's do marketing mais moderno, certo? Eu vou falar também do posicionamento
e diferenciação de mercado. Eu vou trazer cases interessantes de empresas do setor e o que as empresas estão fazendo para se diferenciar, para ter um posicionamento adequado, ok? Falar um pouquinho sobre os diferentes clientes do mercado de esquadrias, os diferentes tipos de clientes que existem hoje, certo? A parte de segmentação de mercado também, ok? E tendências na parte de marketing. Na parte de planejamento estratégico, vou falar aí sobre a parte estratégica, ok? E uma parte muito importante que a gente vai falar é sobre o plano de marketing. Muitas empresas hoje não têm um trabalho, um planejamento de marketing, então a ideia é desenvolver isso com os alunos, né? Falar a parte mais teórica, contextualizando com a parte prática, trazendo planejamento de ações para os diferentes tipos de públicos, de perfis que a gente tem hoje no setor, ok? Também vou falar um pouquinho da parte de planejamento, uma parte mais teórica, puxando ali as 5 forças competitivas de Porter, falando aí sobre as estratégias genéricas de Porter, o modelo Delta, falar um pouquinho sobre o Oceano Azul, Oceano Vermelho, acho que vai ser informações muito interessantes, né? A parte, minha terceiro pilar vai ser sobre excelência na experiência do cliente. A gente vai falar sobre a experiência do cliente, por que ela é importante para o setor, né, para os serralheiros, falar sobre a jornada do cliente, o mapeamento da jornada. Você conhece o mapeamento do seu cliente, você sabe como é que é o início, o meio e fim, né? Como que você trabalha com o atendimento com ele, né? Toda essa parte de experiência, né, do cliente. A importância do marketing de relacionamento, certo? A gente vai falar de vários assuntos relacionados à parte de relacionamento com o cliente, o que a gente pode fazer para atrair, né, e para fidelizar. Esses assuntos que vão ser tratados também em outras disciplinas, a gente vai trazer muito conteúdo interessante. E para fechar, vai ser a parte de estratégia de marketing digital, né? Hoje a gente sabe que tudo hoje está nas redes sociais, está na internet. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho para também mostrar a importância de atuar no digital, né? A gente que passou por essa transição, a gente é da época da biblioteca, né? A gente passou por toda essa mudança tecnológica, né? Com a internet, com as informações mais fáceis, né? E hoje tudo você consegue achar na internet, né? O seu site, o seu cartão de visitas, você tem que estar bem aparente. Então, a ideia é mostrar através dessa parte das estratégias de marketing digital como você pode aparecer mais, como que você pode trazer informações pertinentes, ok? E assim, como que as esquadrias podem oferecer uma experiência única para o cliente? Como é que ela pode aproveitar as tendências de marketing? Então, assim, o nosso setor, ele é um setor de grande concorrência, né? Então, quem entrega a melhor experiência, ela se destaca no nosso setor. Então, assim, a gente tem que buscar um pouco mais de informações, a gente tem que conhecer o público, né, que a gente atende. Você desenvolver uma persona do seu cliente ideal, você sabe como que ele é, quais são suas dores, as suas necessidades, certo? Então, assim, você tem que entender quem é seu público para você pensar em desenvolver uma experiência personalizada para ele, certo? E você também precisa conhecer o seu produto para você oferecer personalização, exclusividade, você ter definições diferenciais competitivos, certo? Então, assim, tem todo um caminho para a gente proporcionar essa experiência. Então, a gente tem que ter um atendimento personalizado, você tem que proporcionar ali uma experiência diferenciada para ele no atendimento, com suporte técnico, né? Toda essa jornada do cliente que eu comentei. E, assim, tudo isso para quê? Você tem que... onde que o cliente vai pesquisar a sua empresa? Onde que ela vai buscar informações? É na internet, né? Hoje é tudo, como eu falei, o cara vai no Google, o cara vai no site de pesquisas. Então, assim, você tem que ter um site eficiente, você tem que mostrar os seus diferenciais, você tem que se vender. Então, é muito importante o uso das redes sociais para você divulgar sobre os seus produtos. Então, assim, você tem que fazer um trabalho de marketing de conteúdo, você tem que criar informações. Assim, a empresa pode ser muito boa, mas se você não tiver uma rede social, um site, você muitas vezes você não aparece, você fica na indicação. Então, é muito importante você aproveitar o seu potencial de crescimento, ok? Então, assim, na nossa aula a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar muito também sobre as ferramentas. Hoje a gente tem a inteligência artificial que ajuda muito, né, as empresas a desenvolver conteúdo, desenvolver informações. A gente vai falar sobre anúncio orgânico, anúncios patrocinados, anúncios no Google. Então, assim, vai ser muito interessante. A gente espera que tudo isso, no final, proporcione o quê? Uma experiência positiva para os nossos clientes. E espero que a gente possa agregar e eu possa ajudar vocês o máximo possível para elevar o marketing das suas empresas, beleza? Muito obrigado, Cadota. Muito obrigado aí pela sua explanação. Eu fico bem feliz, assim, né? Porque nós temos profissionais tão experientes no mercado e a gente consegue
agora, né, através da pós, trazê-los para a parte acadêmica e compartilhar o conhecimento com vocês, né? Então, isso daí me deixa muito feliz e a gente vê que nós estamos conseguindo, dessa forma, né, desenvolver o mercado e agradeço, né, aos profissionais, às empresas, né, por estarem, né, não ter embarreirado, né, a presença desses profissionais, né, e nós estamos vendo aí, temos extrusores de perfis de alumínio, da extrusor da Perfil, da CBA, temos do PVC, né, porque a Tônia da Comer é um distribuidor de PVC, então, assim, a nossa pós, ela está bem completa, né, para abranger bem esse mercado, tanto de PVC quanto do alumínio, como também de madeira, ou ferro, ou vidraçaria, né? E isso daí que torna a pós muito interessante. Cada um com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua visão, né? Isso aí faz parte da academia. Muito bom. Qual é o próximo, Júnior, aí no sorteio? O André Cardoso. Boa Seja, noite, boa noite, seja muito tudo bem? bem-vindo, né? Obrigado Obrigado aí por... por aceitar o desafio, né? Queria até falar aqui uma coisa, quase que eu esqueço, né? Que o pessoal aí não ficaram os últimos meses, né? Ralando aí no material, no conteúdo, preparando os slides, preparando questões, e-book. Parece que é fácil, né? Olhando aí do outro lado, mas aqui nos bastidores, né? Tem uma ralação, tem uma cobrança, né? É só a Tem o camisa. chato lá perturbando, né? Então, assim, não é nada diferente, mas nós vamos ver depois o resultado disso tudo aí, né? Daqui a um ano e todo mundo vai ficar feliz. Sem dúvida. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite também aos colegas, corpo docentes, professores, aos alunos. E é importante que você comentou isso, professor, porque assim, a gente fez, como todos os professores aqui, com muito carinho, né? Porque realmente nós estamos usando a experiência que a gente tem de mercado nas atuais empresas e toda a experiência acadêmica que a gente tem para realmente compartilhar, né? E eu particularmente acredito muito nisso, sabe? Compartilho o que os colegas comentaram sobre a questão das pessoas, né? E enfoco que as pessoas têm um grande objetivo que é a gente compartilhar, a gente não vive sozinho, né? Então a gente, claro, tem as suas empresas, tem a confidencialidade, tem as estratégias, mas a gente teve um cuidado e um carinho de realmente separar os conteúdos que realmente são de conhecimento de mercado, que são tecnologias atuais, né? Para trazer para vocês aqui, né? Bom, meu nome é André Cardoso, para quem não me conhece. Atualmente, faço a parte, no caso, estou na liderança do produto Primora, dentro da Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, uma extrusora, né? Uma empresa que está fazendo esse ano 70 anos, vai fazer, né? E há 3 anos eu estou na liderança, fui um dos fundadores dessa marca, que é o Sistemas de Esquadria de Alumínio da CBA para o mercado, né? Que retomou esse mercado. Mas tenho aí uns 26 anos de experiência, comecei com fábrica de esquadrias, também já trabalhei com esquadrias de PVC, sempre na área técnica e comercial, né? Sou tecnólogo de construção civil, administrador, tenho, no caso, ênfase em processos gerenciais dentro do curso de administração, tenho uma pós em construção industrializada e tenho algumas formações específicas nessa minha carreira, eu fui percebendo na parte de gestão de produto e processo, então sou Scrum Master, que a gente vai falar sobre isso, metodologias ágeis, né? E tenho também a parte de gerenciamento de projeto geral, formação. E isso é o que a gente vai trazer. Então, os professores aqui comentaram muito sobre o tema de planejamento e como que a gente vai colocar em prática, né? E aí a ideia nossa, da nossa disciplina, é justamente a gente poder trazer essa ferramenta, independente, como muitos falaram aqui, se a empresa é pequena, média ou grande porte, você consegue sim utilizar ferramentas no dia a dia para colocar tudo isso em prática, ou seja, para termos uma equipe eficiente de vendas, para termos um time de recursos humanos realmente que seja humano e que realmente construa uma relação bacana, marketing, finanças, estratégia, tudo isso a gente precisa ter uma organização. A gente precisa ter uma sequência, uma série para que a gente seja efetivo, né? A gente discute muito que o brasileiro é um povo criativo e esforçado, mas não basta ser só criativo e esforçado.
a gente precisa ter técnica. E essa é um pouco da ideia de vocês estarem aqui hoje discutindo e debatendo e vão estar nos próximos, né, meses ocupando, no caso da agenda de vocês, investindo tempo, que são 2 horas, que com certeza vão estar cansados depois de um dia de trabalho, mas tenho certeza que a gente vai discutir aqui boas técnicas, começando com realmente o fundamento da importância de gerenciar projeto, passando por essa ideia de como fazer um planejamento eficiente, ou seja, reaproveitar todos esses conhecimentos dos demais professores e ver como a gente consegue colocar em prática esses conhecimentos. E aí, num segundo momento, a gente emendar com o P, que o professor Cadota comentou, que é o P de produto. Como que a gente consegue desenvolver produtos? Ah, mas André, a gente aqui não é um sistemista, nós não criamos, mas todos os dias nas serralherias, seja de alumínio, ferro, aço, PVC, a gente sabe que a construção civil brasileira ela não é ainda industrializada. Então tem muita adaptação, tem muita construção conjunta e como que a gente consegue trabalhar na construção desses produtos com ferramenta, tá? Essa é a ideia sempre. Quando falo de ferramentas, são ferramentas práticas que a gente vai trazer aqui, que realmente você consiga pegar esse conteúdo de noite e no outro dia de manhã pegar aquela informação e começar a trabalhar no seu dia a dia, que são o que a gente chama das tecnologias de gerenciamento de projeto e inovação. Essa é realmente o cerne que a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas, né? Nessa parte de gerenciamento de projeto e inovação. É possível a gente realmente inovar, é possível dentro das empresas, além do que só a palavrinha mágica inovar. Porque hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, em qualquer pessoa, o pessoal vai dizer: ah, você é um inovador, todo mundo não vai querer ficar de fora. É assim como o Carlota comentou sobre internet. Qual empresário vai dizer, não, eu não uso as redes sociais, eu não uso a internet. Mas a gente está aqui, como eu falei, e vou sempre formatar forte isso, de como a gente usa realmente a ferramenta, como a gente faz da forma correta para extrair valor, porque inovação é isso. Inovação é você ter um trabalho de criatividade, mas você conseguir gerar valor disso. Senão ele acaba sendo uma mera invenção. Então, um pouco desses temas que a gente vai abordar junto aqui com todos e construir junto esse conhecimento. Obrigado e estou bastante empolgado para a gente começar esse trabalho juntos aí. Obrigado, André. O André preparou um material incrível, né? Criou uma jornada ali, né, do conhecimento com planilhas em Excel para poder ajudar vocês nesse pensamento. Então, um material ali muito bacana. Na verdade, todos eles criaram, né, um material super bacana. E eu quero deixar um recado aí para vocês, né, pessoal? Lembrando aí que quem fizer a matrícula hoje vai ganhar um livro, né? Um livro Arte da Gestão nas Serralherias e Vidraçarias, e também para que vocês coloquem perguntas, podem colocar perguntas, tá? Aí no QIA, que os professores vão responder, e é isso. Fala, Júnior, qual é o próximo? Professora engenheira Andréia Freitas. O pessoal já conheceu um pouquinho da Andréia, agora ela vai aprofundar um pouquinho mais aí na disciplina. Exato, exato. Bom, primeiro, boa noite aí a todos, aos meus colegas aí de um mês aí de preparação de slides. Acredito que todo mundo com muita dedicação, que a gente sabe que não foi fácil, mas com muito carinho, né? Com tudo que a gente tem aí de conhecimento ao longo de tantos anos de carreira. Eu tenho a minha formação de engenheira civil e engenharia de segurança também, porque eu atuo com equipe e muito em produção, então, de tanto eu tratar com o RH, que o RH praticamente tem que controlar isso também, eu acabei fazendo essa gestão, essa pós também. E tem aí gestão empresarial, porque eu também fui diretora de empresa há muitos anos, né? Foi aí que eu comecei no mercado de esquadria. E aí que eu me apaixonei pela gestão de pessoas, né? Porque eu que fazia essa gestão e eu percebi que realmente sem as pessoas você não, a empresa ela para ela ser próspera e ela ter uma segurança, né? E ela poder crescer, ela tem que ter a equipe certa. Então foi aí que eu fui estudar de como a gente contrata as pessoas, como que a gente motiva, como a gente retém, e isso há 30 anos atrás, quando a gente não tinha internet. Então eu tinha que devorar os livros, reler várias vezes, até a gente, hoje é tudo muito mais fácil. E aí eu preparei a disciplina justamente voltada a isso, né? Todo esse conhecimento que eu vivo, né? Porque eu também dou treinamento nas empresas, então eu sou ativa isso constantemente e sempre
aprendendo, né? Porque quando você dá treinamento, você também aprende com a equipe, você escuta muito a equipe, e aí você escuta os dois lados, né? Como que tem os desafios da gestão, o desafio do diretor, o desafio de quem é o chão de fábrica, a produção, que também não é fácil. E aí a disciplina, ela está baseada na questão dos fundamentos da gestão de pessoas, né? Princípios essenciais, óbvio, né? Que é a base de tudo. E também pensando na estratégia, né, de como que a gente lida com o capital humano, como que a gente consegue reter eles, porque esse é um problema sério, todo mundo tem, todo mundo reclama disso. E também vou navegar um pouco nessa tecnologia, né? Hoje os processos de RH têm ferramentas digitais, né? A gente tem as IAs invadindo o mundo, então isso não fica longe também do RH, né? Pelo contrário, eu falo que é um assistente, o auxiliar de RH, ele praticamente está virando as IAs. Então eu vou abordar isso porque eu utilizo muito. E também vou entrar nessa questão do comportamento organizacional, né? Eu sou apaixonada por um tema chamado valores, então eu vou entrar nisso, porque sem ela eu acredito muito que a gestão fica manca, né? Então os valores têm que ser vividos, a equipe tem que saber, então vou entrar nisso, mostrar essa parte da produtividade, né? Como que a gente pode fazer a equipe produzir melhor. E também a importância da gestão de pessoas, né? Óbvio, sem as pessoas nada acontece. Você pode ter a melhor empresa, você pode ter a melhor fábrica, mas se não tiver as pessoas e reter as pessoas, nada adianta. Então, eu vou trazer esse pilar, como que a gente pode melhorar isso, a cultura, a produtividade, a qualidade, da equipe mesmo, né? Para que no final tenha um produto de excelência. Isso depende das pessoas, não tem como ser diferente. E entrar na liderança, né? E liderança e gestão de equipe tem algo que os líderes têm que saber lidar com produção é de um jeito, com administrativo é outro. E então eu trago essa diferença, como que a gente trata isso, porque não adianta falar que é o mesmo público, que a gente sabe que não é. A inteligência emocional é outro fator importantíssimo. Se o gestor não trabalhar isso, eu falo que aí ele larga a gestão, né? Ou ele vai tratar a gestão antiga, com poder, com autoridade, com autoritarismo, e não é o caminho hoje, né? Então é diferente, tudo mudou. Então eu trago essa nova gestão, né? Como que a liderança tem que ser. E dessa maneira eu vou navegando com esses tópicos até entrar nesses soft skills, né? O autoconhecimento, a importância de você se conhecer, uma comunicação assertiva, né? Porque não adianta só você falar, pedir, mas se você não tiver uma comunicação assertiva, saber se colocar, você vai perder equipe, não tem jeito. Hoje é assim, as pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser bem tratadas. Então, o modelo antigo não cabe mais. E aí entro também na questão de planejamento de carreira também, o importante do planejar o crescimento, o seu desenvolvimento. Então, você vê que a minha disciplina é uma disciplina que aborda desde a gestão de como você vai fazer o funcionário estar na empresa, estar motivado, e até como que o gestor tem que se comportar, porque tem que tratar os dois lados, não tem jeito, né? Tudo são pessoas. E tudo isso eu vou trazer com estudo de casos, né? Trouxe vários estudos de casos, porque eu vivo muito isso, então, às vezes, alguns que eu fui preparando era pensando no que eu já vivi. Vou colocar muita coisa do que eu vivo, exatamente aqui nas aulas, porque é importante. Exercícios muito práticos, então, o meu desafio é exatamente esse. Eu quero que muita coisa, questão, estude e vá aplicar na empresa, porque senão você não vai ver o resultado. Então, isso é importante. E também alguns insights, né, de CEOs que eu sempre sigo, para mim tem que ter essas referências, então vou trazer muitos líderes, gestores que são referências no mundo, não só no mercado de esquadria, porque o problema que se tem no mercado de esquadria se tem em qualquer outra empresa, que hoje é o fator de como que a gente faz a gestão das pessoas, né? Isso é único, é um problema geral. Enfim, essa vai ser minha disciplina de uma maneira bem macro, né, bem ampla, mas sempre com o objetivo de ajudar, trazer com tudo que eu tenho aí de conhecimento de 30 anos aí de trabalho com equipe e fazer que a liderança e os gestores possam fazer essa empresa crescer de uma maneira correta, né, com a equipe certa, com a equipe motivada, sem ter a rotatividade. Eu acho que a rotatividade é algo que prejudica muito, então o meu trabalho é justamente esse, né? Auxiliar nesse fator
que é o fundamental para uma empresa, né? As pessoas. Então é isso, eu espero que eu possa contribuir, vou estar sempre à disposição para poder ajudar aí nesse desenvolvimento que a gente sabe que é eterno, a gente sabe que a gente não para nunca. Então é isso, a minha parte é isso, e eu vou ficar sempre à disposição nessa jornada aí de conhecimento de vocês. Muito legal. Obrigado, professora Andréia, por aceitar também o desafio. E eu vejo assim que, né, cada professor, né, como eu já falei, traz sua experiência, sua particularidade, né, sua vivência no mercado, e sempre não tem adaptação aqui de professores em determinada disciplina, são profissionais, executivos, donos de empresas que vivenciam o que eles vão passar. Então, isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente fica gastando dinheiro com um cursinho ali, outro cursinho lá, e acabamos construindo um Frankenstein, né, de treinamentos onde não nos leva para lugar nenhum. Né? E agora aqui vocês têm uma oportunidade de ter exatamente uma especialização, né, como a gente está falando, praticamente uma mentoria focada na sua indústria, com profissionais relevantes do mercado, líderes de mercado, com conhecimento prático, acadêmico, com didática de ensino para poder ajudar vocês a virar a chave. Né? Vocês só não vão levar a empresa de vocês para outro nível se não quiserem. Né? Porque nós não vamos conseguir pegar na mão de vocês, literalmente, e, né, elevar vocês para outro nível. Isso vai depender de você, vai depender de você parar de procrastinar, né, de ficar adiando, né, o seu conhecimento para poder levar a sua empresa para outro nível. Eu tenho certeza que não é que quem não decidir fazer a pós-graduação não é por falta de dinheiro. Eu tenho certeza que não é por causa disso. É por falta de coragem de ter que se dedicar, né, a uma hora, pelo menos, por dia, para poder investir na sua empresa, que é o seu maior bem, que é da onde você traz o sustento. Né? Se você não sabe como vai estar a sua empresa daqui a um ano, se você não estiver investindo no seu negócio, no seu conhecimento. Então, por isso, a importância dessa pós-graduação, de trazer vocês exatamente para um nível diferenciado de outras empresas, né? De você ter que se dedicar, porque não vai ter nada fácil, né? Tem que ter dedicação, mas ter um resultado depois de um ano aí com o conhecimento que vocês vão ter. Então, isso é super importante. Vamos ganhar o próximo aí, Ju? Danilo Vicente, professor Danilo Vicente, né, CEO da Glass Contabilidade. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Ele, né, o Danilo vai falar um pouquinho aí da disciplina dele. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, boa noite. Estão todos me ouvindo bem aí? Legal. Boa noite, professor. Boa noite, colegas aí. É um prazer estar aqui, né? Me senti realmente honrado aí em fazer parte desse grupo seleto, né? Onde nós vamos falar para o mercado de esquadrias, que é um mercado que é muito carente ainda, no sentido de educação, né? Eu tenho uma experiência, né, dentro desse mercado de alguns anos, são 20 anos trabalhando no mercado de vidro também, né, não só das esquadrias. Passei por grandes empresas e hoje sou empresário contábil, né? Temos um escritório, é o primeiro e único escritório do Brasil especializado no mercado de vidros e esquadrias, né? Estamos em São Paulo e atendemos aí 3 estados do Brasil. Recebi esse convite, né? A minha disciplina é gestão financeira e tributária, né? Um assunto muitas vezes aí chato, né? Falar de finanças, principalmente falar de impostos, né? Num país onde nós vivemos que a burocracia é tão grande, né? O nosso país já nasceu aí burocrático, né? Nossa história, e isso dificulta muito, né, o empreendedorismo
Quem aqui é empresário e os alunos que estão também sabem quanto é difícil quando a gente fala de finanças, né, de juros, de impostos, é uma bola de ferro aí que a gente acaba carregando, né, os empresários. Então, a minha disciplina vai tratar muito disso, com a minha experiência. Sou contador de formação, tenho um MBA em Finanças e Controladoria e vou aprender bastante, espero colaborar também com essa disciplina, né? A nossa disciplina, ela vai ser resumida à área financeira, né? Então, tratar dos fundamentos, do que realmente é as finanças dentro de uma empresa de vidro e esquadrias. Junto das finanças, nós vamos tratar as demonstrações financeiras e contábeis, né? Falar ali de balanço, de DRE, realmente entrar na parte técnica e demonstrar para os alunos o quão importante são as demonstrações financeiras e contábeis para a gestão de uma empresa, né? Hoje, 78% das empresas não têm uma simples DRE. Para quem não sabe, a DRE é uma demonstração de resultado, onde é muito importante para pequena, média e grande empresa ter esses números, esses dados para uma boa gestão. Infelizmente, a gente tem um dado estatístico do nosso país, onde as empresas nascem e acabam ali morrendo, né, num prazo ali de 5 anos por falta de gestão financeira, né, por não conhecer os seus números. Então, é muito importante que as empresas conheçam os seus números, independente do sistema que utilize, se é um bom software ou não, se é uma planilha de Excel, um papel de pão. O importante é ter esse controle, né? E nós temos por hábito e educação no nosso país, né? Não ter o controle financeiro. Nós não temos uma educação financeira. Quem aqui é empresário de muitos anos sabe que muitas vezes aprende no dia a dia ali, né? Tomando porrada, aprendendo e vai levando até realmente descobrir a força que tem aí uma boa gestão financeira. Então, além dessa introdução financeira, nós vamos tratar também de estratégias, né, dentro desse planejamento financeiro, né, que entra a questão de orçamento, capital de giro, que é muito importante para que você tenha uma saúde financeira ao longo de qualquer que seja o ciclo financeiro da tua empresa, né? Outro conteúdo muito importante nesse momento é o planejamento tributário, né? Quando a gente fala de planejamento tributário, o planejamento tributário ele não está na lei, mas sim no negócio. Então é muito importante essa disciplina voltada, né, para o planejamento. Eu, como empresário contábil hoje, respiro isso e para os próximos 7 anos da minha vida, eu acho que eu vou estudar, né, como nunca estudei por causa da reforma tributária, né? Nosso país vai passar por uma grande mudança nos próximos 7 anos. Ainda muita coisa aí vai ser surpresa, né? Uma caixa preta, mas a lei já está em vigor e vai impactar nas nossas vidas, tanto como consumidor, pessoas físicas, e muito mais na vida das empresas. Então é importante, já a partir de agora, 2025, as empresas esquadrias estarem preparadas para essa mudança que virá, né? O que eu posso dizer é que é uma mudança muito boa. O país espera por essa reforma tributária há muitos anos, né? Há mais de 30 anos que se fala de reforma tributária. Não é o sonho ainda, né, de que nós gostaríamos, né, contadores, mas nós vamos ter uma mudança muito significativa, né? Para vocês terem uma ideia, assim, um dado, daqui 7 anos nós vamos ter apenas um modelo de nota fiscal. Não vai mais existir aquele modelo de serviço, de material, né? Será um único modelo de nota fiscal. Então, esse planejamento tributário ele já começou, 2025, né? As empresas que não estão pensando nisso já estão atrasadas, porque a mudança vai ser severa e vai impactar no tipo de regime tributário, tá? Então, o planejamento ele vai ser voltado realmente para as empresas esquadrias e aí envolve um mundo de informações, né, de estratégias, de benefícios, que possam levar aí os nossos alunos a ter realmente uma economia tributária e ter mais competitividade no mercado. Por fim, a nossa disciplina vai tratar de compliance e governança, né? Vamos tratar de pessoas, vamos tratar de riscos, realmente de controles, que é muito importante para uma companhia, né? Muitos, quando escutam essa palavra de compliance, acham que é para empresas grandes, né? Quando eu falo de governança,
mas uma empresa pequena ela precisa ter esse controle também. Então é muito importante. Então nós vamos levar os fundamentos, né? O que que é realmente esse compliance, essa governança, os modelos e a metodologia para avaliação de riscos dentro dos processos que são colocados dentro das empresas esquadrias, né? Espero contribuir com a minha experiência do dia a dia, né? Hoje nós cuidamos de empresas pequenas, médias ou grandes, né? Em todos os regimes tributários, espalhada aí pelo Brasil. Então, eu entendo que esse convite, quando eu recebi, eu possa contribuir, né, compartilhar e realmente trazer para o mercado e para os alunos aí um diferencial que é muito importante, né? Tratar das finanças e tratar da área tributária e conte comigo aí nessa jornada maluca que são os impostos do nosso país. Muito bom, Danilo. E o Danilo, eu bati um papo com ele, né, uma vez, ele estava me falando aí sobre as empresas que adoram abrir um monte de CNPJ, né, assim, e as empresas ficam no Simples Nacional, abre lá duas empresas no Simples Nacional, três para poder, né, de alguma forma aí, né, melhorar a forma dos impostos, mas ele falou, olha, o pessoal está indo até num caminho errado, porque, né, pode-se, né, trabalhar aí no lucro Real. real, né, lucro real e pagar menos imposto por uma única empresa. Então, pessoal, né, o pessoal aí que estiver aí na pós, né, o Danilo vai falar um pouquinho sobre isso, não é isso, Danilo? É isso aí, vamos entrar no detalhe desse manicômio aí tributário, né? Mas o segredo é, como nós somos especialistas, cada um no seu segmento, né, aqui na disciplina, o planejamento tributário ele não está na lei, ele está no negócio. Essa é a diferença, né? Eu participo de uma rede com 3.000 contadores colegas. E quando eu vou falar do mercado de vidro e esquadrias, eles não entendem, né? Então, a redução da carga tributária não está na lei. A lei já está fixada, é aquela alíquota, é aquele imposto que tem que ser pago. O planejamento deve ser feito realmente no negócio, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo bem rápido, assim, para que os alunos possam entender. Existe um empresário no mercado, bem famoso, né? A maioria das pessoas o conhece, que é o Flávio Augusto, que criou uma empresa chamada WhatsApp, que era uma escola de inglês, né? Esse é um exemplo muito, muito didático, assim. E essa escola de inglês, na verdade, não era uma escola, né? Essa escola, na verdade, ela vendia livros. Então, quem estudou na WhatsApp, né? Se tiver algum aluno aqui, você ia na escola, fazia matrícula, mas não era matrícula no curso em si. Você comprava os livros, levava o livro para casa, estudava, depois ia para a escola para tirar, as dúvidas. O que que isso quer dizer? Que por mais que tenha uma fachada de escola, que pareça uma escola, mas na verdade a atividade principal era a venda de livro. E qual que é a diferença? Vender livro no nosso país, você tem uma imunidade tributária, isenções tributárias, né? O papel livre no nosso país tem uma redução muito grande. Então ele tinha uma carga tributária quase zero, mas na verdade, né, ali ele tinha a escola de inglês e tudo isso de forma legal. Então a pergunta que eu deixo é: nós temos realmente quem fabrica esquadrias, né? É somente uma fábrica de esquadrias? Será que é uma fábrica de esquadrias mesmo, né? Então fica um ponto de interrogação aí para a gente brincar um pouquinho com essa maluquice Nas tributária. aulas, para brincar um pouquinho nas aulas, né? Não tá bom, já deu já o gostinho, deixa só para brincar nas aulas, né? Tá certo. Muito bom, né? Obrigado aí, obrigado. Tá, e obrigado aí, tá, pela disponibilidade de vocês. Pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, estão quietinhos, né? Não estão escrevendo nada no chat, só estão aí ouvindo. Coloquem aí o que vocês estão achando aí dos professores, das experiências, do que eles estão conversando, né? Eu queria que vocês também colocassem aí no chat o que está faltando, né, para os professores, para complementar os professores, né? Nós temos aí vendedor, nós temos o pessoal do marketing, nós temos o pessoal de projeto, nós temos o pessoal de recursos humanos, nós temos o contador. O que é que está faltando agora, hein?
né? Nós já temos a fábrica de esquadria, de extrusão. O que está faltando aí para complementar esse time? Pode mudar o slide aí, Júnior. O que está faltando aí? O que vocês acham? Coloquem aí no chat aí, por favor, pessoal. Coloque aí se vocês estão aí com a gente, sim ou não? Estão com a gente aí? Coloca aí, pessoal. Vamos lá. Coloque aí no chat, por favor, se vocês estão com a gente ou não. Está todo mundo aí acordado? Pode ser no chat mesmo. Sim, já tem um, dois, mais dois chat. Opa, muito bom, né? O Rafael está dizendo muito bacana. Acho que é importante essa profissionalização do setor, que é bastante amador, é isso. Vamos deixar de ser amador. Se o setor quiser continuar amador, que continue, mas nós não vamos continuar. Nós vamos, né, participar da pós e vamos nos tornar diferenciados, né? Aprendendo um pouco de cada disciplina, né? Praticando, né, esse conhecimento dentro do nosso negócio e deixando a empresa equilibrada, né? Questões técnicas, instalação, tenente de produtos homologados, o quanto dosar de cada área para crescer aos poucos sustentavelmente, é isso aí, tem que dosar um pouco de cada área. Não adianta você focar só em finanças e deixar o resto de lado. Não adianta só vender e deixar a finança de lado, não vai adiantar isso, né? Muito bom, é isso mesmo. Ó, pessoal, o que está faltando aí, né, nessa equipe de professores? Tem um contador, RH, marketing, venda, está faltando o quê? Um serralheiro, né? Então, assim, eu comecei a minha trajetória no mercado de esquadrias, né, com 14 anos, isso aí a gente está falando aí de 38 anos atrás, vamos fazer 39 agora, como serralheiro de ferro e alumínio, sendo aluno do Senai, com 14 anos eu fui para o Senai, obrigado, minha mãe me obrigou, né, a fazer o Senai, porque eu fui criado, né, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, e para poder eu não entrar, né, no crime, não me misturar com pessoas erradas, minha mãe conseguiu me colocar no Senai para fazer um curso gratuito, e a partir daí eu vim trabalhando, né, na oficina, trabalhei como serralheiro há bastante tempo, comecei como ajudante, depois fui montador, depois fui serralheiro, trabalhei na instalação, depois fui para a área de projetos, depois fui gerente de fábrica, aí eu estudei um pouquinho mais, né? Fiz uma pós-graduação, fiz uma graduação em propaganda e marketing, depois eu fiz uma especialização em marketing, aí estudei mais um pouco, fiz o mestrado, né? E hoje a nossa empresa está totalmente aí voltada para a área de gestão de empresas. No início, a minha empresa só dava treinamento operacional, né? Nós fomos os primeiros, né? O primeiro a dar curso de linha suprema, fachada pele de vidro, né? Fizemos um trabalho muito bacana lá também na Perfil, né? Também fiz os treinamentos com a Andrea de liderança de chão de fábrica, enfim, né? Nós fomos percussores de treinamentos rápidos, né? Esses treinamentos que vocês veem de 2 dias, 3 dias, nós que criamos a metodologia deles, antes só existia o Senai, e aí começou aí a nossa trajetória, e hoje nós estamos aqui, né, com mais uma pós, a segunda pós do mercado, né, a primeira pós de gestão de fábrica de esquadria aí do Brasil, enfim, né, trazendo aí, sempre inovando para vocês. Bom, a minha disciplina, qualidade e excelência operacional na indústria de esquadrias, né? Vocês já viram já um pouco aí do que vai ser vendas, o que vai ser o marketing, o que vai ser gestão de projetos, né? O que vai ser finanças, o que vai ser gestão de equipes e liderança, enfim, né? Gestão de negócios, né? Porque a gente não pode esquecer da professora Tônia, né, da Tônia Lima, que ela vai trazer, a disciplina delas é negócios estratégicos, uma disciplina muito importante, mas o que seria de tudo isso se vocês não soubessem, né, a parte de produtividade, de produção, da excelência operacional. Nós costumamos dizer que existe um tripé da lucratividade, né? O tripé da lucratividade ele é composto em vendas, finanças e a produtividade. É lógico que o marketing, né, ele está aí em vendas,
a parte de gestão de pessoas e liderança, ele também está em todas as disciplinas, mas nós precisamos ter ali, né, dentro desse tripé, a produtividade. Não adianta você saber fazer uma conta muito boa, né, sair aí um super especialista, né, com o professor, né, Danilo Vicente, mas se você não consegue vender, né? Então, você não conseguiu vender, você foi muito bem em finanças, mas não conseguiu vender, você não se aplicou aí na disciplina da professora Viviane. Olha, poxa, não soube vender, mas eu sei produzir, aprendi muito bem na disciplina do professor Alexandre, qualidade, excelência operacional, mas não conseguiu vender. Não vai adiantar de nada. A mesma coisa se você aprender muito bem com a professora Viviane, aprender muito bem comigo, mas não aprender bem com o professor o Danilo, né? E, lógico, também com as outras disciplinas, com o André, com o Cadota, com a Andréia, porque são também as disciplinas que abrange toda a nossa disciplina, são disciplinas super importantes. Mas não adianta você saber todas essas disciplinas de todos esses professores excelentes se você não sabe produzir, se você atrasa na hora de você entregar o seu material, se você levanta o material, se você faz um orçamento excelente, mas na hora de produzir você demora mais tempo para poder entregar, se você não faz um controle de produtividade, então não adianta nada disso, né? Então, assim, nessa nossa disciplina, nós vamos aprofundar os conceitos fundamentais da qualidade aplicada ao desempenho dos processos produtivos, né, dando uma ênfase na organização do layout de fábrica, na divisão estratégia da equipe e na maximização da capacidade produtiva. A minha pergunta para vocês sabem qual é a capacidade produtiva da empresa de vocês? Até quanto vocês podem faturar para que vocês possam entregar? Será que vocês estão conseguindo produzir na capacidade máxima? Às vezes, vocês podem estar pensando que na empresa de vocês já estão na máxima capacidade, que querem, assim, ir para um outro galpão, para um outro local maior. E muitas das vezes, o que nós vimos nas nossas consultorias, que o espaço que a pessoa tinha, ele ainda conseguia produzir o dobro. O que precisava para ele eram processos. Não tinha processo dentro da empresa dele, então ele trabalhava de forma errada. Ele precisava entender sobre a engenharia de produção, e é isso que a gente vai trazer também para vocês, né? O nosso foco será o estudo e aplicação de ferramentas, estatísticas e metodologia de melhoria contínua, como o Lean Manufacturing, o Six Sigma, né? Isso tudo para poder otimizar o fluxo de trabalho, né? Reduzir o desperdício e aumentar a eficiência operacional. Observem como que é importante a gente juntar todas as disciplinas. E para a gente conseguir um bom fluxo, reduzir desperdício, nós precisamos estar com a equipe muito bem alinhada, né? E aí a professora Andréa vai conseguir alinhar isso. E quando a minha produção estiver toda alinhada, né, eu conseguir produzir mais, né, do que eu estou produzindo agora, o que eu vou precisar fazer? Vender mais. E para eu poder vender mais, eu vou precisar do auxílio do quê? Do marketing. O professor Cadota vai passar para vocês como que vocês conseguem, né, fazer um marketing da empresa de vocês, tanto o marketing digital, né, como o marketing tradicional. Vocês vão ver tudo isso daí, né? Então, assim, nós vamos abordar, dentro da nossa disciplina, técnicas de mapeamento de processos. Como que vocês mapeiam o processo de vocês? Será que quando o colaborador for entrar na empresa de vocês, ele sabe tudo o que se deve ser feito? Ele sabe tudo o que precisa ser feito? Então, nós vamos mapear esse processo não com uma visão da gestão de pessoas, não com uma visão que a professora Andréa vai trazer, mas sim com uma visão de processo produtivo, né, trazendo toda essa nossa experiência de consultoria, de chão de fábrica, né, essa nossa experiência no exterior, trabalhando com empresas asiáticas. Vamos trazer para vocês toda essa nossa experiência
para que vocês possam colocar na prática dentro da empresa de vocês. E olha que não só com a minha experiência, mas a experiência de todos esses profissionais, não são coisas assim que são jogadas para vocês, são métodos que nós trazemos, métodos testados, validados. Se vocês olham as pessoas que estão aqui, são pessoas de sucesso, né? Já diz que se você quer crescer, se você quer ter sucesso, você precisa estar cercado de pessoas de sucesso, pessoas vencedoras. Se você está cercado ou naqueles grupos de WhatsApp que só sabe reclamar, falar que o problema é a economia, que o problema é o mercado, vai acabar você pensando que é isso também, essa mentira vai virar verdade para você e você não vai crescer. Você vai ficar igual eles. Então você precisa se juntar com pessoas que pensam grande, pessoas de sucesso, pessoas que sabem o caminho que você precisa percorrer para poder alcançar o seu objetivo, né? Então, além das técnicas que nós vamos abordar dentro da nossa disciplina, do mapeamento de processo, vocês vão ver análise de gargalo, balanceamento de linha de produção, né, garantindo a maior previsibilidade e controle sobre o resultado. E vai além disso, né? Vamos explorar estratégias para a gestão eficiente das equipes. E eu acho que isso é legal porque vocês veem que muitas das disciplinas elas se cruzam, né? O que você vê numa, você vai ver na outra, principalmente a parte de pessoas, né? E, né, todas as disciplinas precisam, a gente trata com pessoas. E o que é importante para poder você ter uma excelência operacional são pessoas, né, processo e tecnologia. Essas três, né, vamos colocar assim, esses três fatores precisam andar de mãos juntas, né? Então, isso é muito importante, memorizar isso. Pessoas, processos e tecnologia. Ele tem que andar muito juntos, né? E assim, o objetivo, né, da nossa disciplina é construir uma cultura de excelência operacional, onde cada etapa do processo ele contribua para o aumento da qualidade, né, da produtividade e da competitividade do negócio, né? Então, isso tudo vocês vão ver na nossa disciplina, basicamente, assim, fazendo também, né, uma referência na disciplina dos colegas, uma disciplina complementa a outra, a gente teve assim, um cuidado, né, de saber o que um ia passar, o que o outro ia dar para que a gente não fosse tão repetitivo, mas tem muitas coisas, por exemplo, análise de SWOT, né, que precisam ser faladas em diversas disciplinas e cada um vai falar também no seu ponto de vista, né, que isso é muito democrático aqui. E é isso, pessoal. Eu estou assim super empolgado, muito feliz de ter todos vocês aqui, de terem todos vocês aí. Nós estamos aí basicamente com 40 pessoas ainda assistindo a gente. Ninguém aí, né, dos 40, ninguém quis ver lá o jogo da seleção. Estão com a gente e tem aí um presente, né, para quem fica até o final. A gente já vai liberar o link aí para vocês, né, do e-book. E é isso. Estou muito feliz. A minha disciplina é essa, né? Sou o coordenador do curso também. Eu que fico aí perturbando os professores, mas tem sido muito legal. Gostaria de saber se vocês estão com a gente ainda aí, dúvidas que vocês tenham, né? Eu vou colocar aqui um debate, eu vou passar só uma pergunta, tá, pessoal? Para os professores. Vou fazer uma pergunta que vai ser uma pergunta mais genérica para todos, e para que cada um possa responder bem brevemente, para a gente poder finalizar, liberar vocês, né? Então, vou fazer a pergunta e quem quiser responder pode começar e, né, vai servir para todas, né, para todos vocês, tá? Vou fazer só uma para poder a gente adiantar. Bom, o seguinte, assim, né? A questão, para mim, assim, que eu vejo é a questão sobre habilidades dos empresários. E aí a minha pergunta para vocês, professores, né? Quais habilidades e atitudes são essenciais para empresários e gestores do nosso aí segmento alcançar o sucesso e inovação nas fábricas, né? E como essas competências podem ser aplicadas para melhorar a competitividade e o resultado da empresa, né? Fiquem à vontade para poder contextualizar a resposta de você, mas, por favor, sejam bem breves aí, 2 minutos, 3 minutinhos,
para a gente poder adiantar aqui e finalizar. Quem quer começar? Eu posso começar, professor? Pode começar. Se alguém, depois que ela falar, quiser contextualizar, pode contextualizar também, e depois já dar a resposta. Muito bom. Eu queria, antes de falar sobre as habilidades, né, eu queria tomar agora o meu lugar de fala, pedir essa licença, porque como fabricante de esquadrias, né, já aí com um histórico longo, se eu estivesse do outro lado, eu me matricularia imediatamente. Eu já falei isso aqui uma vez, numa outra oportunidade que nos encontramos. Se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento todo há 15 anos atrás, com certeza a minha história seria diferente, né? Eu até falei que muitas lágrimas teriam sido economizadas, muito sofrimento. Então, assim, quem está aqui e está em dúvida, gente, não perca a oportunidade. Essa oportunidade é fantástica, uma oportunidade única, né? Entender que todas as disciplinas elas conversam entre si para levar a empresa a um crescimento é algo extremamente fantástico, né? Então, assim, não percam a oportunidade, por favor. Deem a vocês a chance de, a partir de agora, experimentar um crescimento diferente, estruturado na empresa de vocês. Isso vai fazer uma diferença absurda. Enfim, em termos de habilidade, o que eu considero extremamente importante? Inteligência emocional, a Andrea já falou sobre isso. E isso hoje, gente, não dá para brincar, né? Tanto que a NR1 está vindo aí para mexer com essa coisa dentro da empresa. Então, todos nós precisamos ter. Não existe vendedor de sucesso sem inteligência emocional. Isso aí é fato, né? E lidar com vendas não é simples. A gente lida com muita frustração. Então, inteligência emocional é um pilar importante para a gente. Escuta ativa. Nós que somos vendedores precisamos aprender a ouvir. E existem formas da gente ouvir, né? Então, nós vamos trabalhar isso na nossa disciplina e o rapport. Um bom vendedor sabe fazer rapport, quer ter um comportamento adequado, quer ter o olhar atento para o cliente. Então, eu destacaria essas três questões extremamente importantes dentro da minha disciplina, mas vale para todos, né? Eu acredito que todos os professores concordem e, assim, eu acredito que eu também vou concordar com tudo aquilo que eles trouxerem, porque a gente tem que se desenvolver. E aí eu puxo o que a Tônia falou. Desenvolvimento contínuo, gente, isso é fundamental. Não dá para a gente crescer nesse mundo, nem se manter nesse mundo com sanidade se a gente não permanecer estudando. Foi-se a época que a gente fazia uma formação, pronto, agora eu estou tranquilo. Eu, quando era adolescente, eu imaginava, na hora que eu terminar lá o meu segundo grau, talvez eu faça uma faculdade. E aí eu falei, caramba, agora eu tenho que fazer uma faculdade. Gente, de lá para cá eu não consegui parar, né? Aquele sonho de parar de estudar não vai ser alcançado, porque a gente não pode parar de estudar. Então, era isso que eu tinha para deixar aí para vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Antes de ter um outro colega, né, para poder falar, eu vi que o pessoal colocou no chat, né? Uma pessoa colocou, poderia ter também uma parte de processo de instalação, método. Aí eu só quero reforçar que nós temos uma pós de engenharia de esquadrias, de alumínio, fachada e vidraçada, que só trata da parte técnica, só da parte técnica, tem tudo isso que vocês possam imaginar, tem nessa outra pós-graduação. Nessa aqui, nós tratamos de gestão, né? Lógico, a mais próxima que a gente pode chegar dentro do que está perguntando, dentro do que vocês estão querendo, vai ser na minha disciplina, que vocês vão ver processos, né? Então, dentro do processo, a gente acaba falando um pouco, né, sobre processos da instalação, da produção, coisas desse tipo, mas não para aprofundar a técnica da instalação, tá? Então, isso é importante deixar claro. Vamos lá, qual é o próximo para poder, né, contextualizar essa questão aí das habilidades e atitudes essenciais, né, para os empresários, né, e gestores aí do nosso setor, né, para alcançar sucesso e inovação? Quer que eu Quem pode? continue aí? Já, Pode. já que ela já falou da inteligência emocional, eu já entro na sequência dela, porque na liderança, né, é impossível não ter inteligência emocional no mundo que a gente vive, né? Então, quem é um bom gestor, eu falo que tem que desenvolver André, essa. diminuiu seu microfone, não sei por quê. Sério? Peraí, deixa eu ver. Opa. E aí, melhorou? Não.
Vamos aí. Melhorou. Melhorou? Não sei, está oscilando. Então, assim, tem habilidades, né? São atitudes e habilidades que são impossíveis de não desenvolver. Então, reconhecer os pontos fortes, né? O que você tem que melhorar, desenvolver atitudes estratégicas, né? Tem muita coisa que quem está na gestão tem obrigação de desenvolver, né? Então, a comunicação assertiva, eu acho que também é outro fator primordial, porque não adianta você ter todo o processo arrumado, mas se você não sabe colocar para a equipe o que tem que ser feito, explicar de uma maneira correta, né? Porque às vezes a pessoa acha que sabe falar, e não é o saber falar, é ter essa comunicação assertiva. E entra essa capacidade de escutar também, que quem é um bom vendedor também tem que saber escutar, e a gente que está na gestão, a gente tem que saber escutar o que a equipe está dizendo, né? Ou se não está dizendo, as ações dela vai dizer muito para você como você tem que fazer a gestão. Então, a liderança hoje ela tem que ter essa empatia, né? Essa inteligência de saber lidar com vários tipos de pessoas, né? Porque hoje a gente tem gerações diferentes dentro da empresa. Então, exige realmente, assim, uma grande percepção do que está acontecendo e você pensar, eu tenho que desenvolver o tempo inteiro, né? Tirar o ego do lado. Hoje mesmo eu dei um treinamento falando sobre isso. Na gestão, o ego não pode existir, né? Porque você tem que, muitas vezes, pedir desculpa, muitas vezes você tem que mostrar para o funcionário também que você erra, né? Que você também não sabe de tudo e que está todo mundo crescendo junto, né? Então, tem várias habilidades, né, que durante a matéria eu vou abordar, mas resumindo mesmo, eu acho que esses pontos são fundamentais para a gente poder melhorar como gestor, né? Isso vale para todos nós, né, incluindo a mim, a gente tem que estar sempre buscando isso. Muito bom, André, muito bom. O próximo. Eu acho que esse assunto de conflito geracional é uma coisa muito interessante, né? Eu, como marketing, a gente fala muito com os nossos clientes, né? O público externo, mas o público interno é muito importante, né? Em todas as empresas nós temos diferenças aí de idades, né? As pessoas de geração X, Y, Z. Então, assim, a gente tem que ter esse desafio de saber se comunicar, né? A gente sabe que a comunicação é um dos maiores problemas que a gente enfrenta aí em todas as empresas. Então, essa parte da comunicação e saber se relacionar, né? O trabalho em equipe, né? Com pessoas de diferentes gerações é uma coisa importante para ter um sucesso, né? Trabalhando muito nessa parte do endomarketing, né? Trabalhando em equipe, com a proatividade. Acho que, assim, um foco realmente nos resultados, de poder trazer aí um crescimento para a empresa. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Rodrigo. Agora faltou o André, né? Eu vou emendar também. É Acho que o assim, Danilo caiu do Danilo, né? Não sei. eu vou emendar aqui. É que a parte financeira é assim mesmo. Agora, 10 horas fechou os bancos, não. Então, bom, caiu o sistema financeiro. Acontece de vez em quando, né? Bom, mas assim, tirando a brincadeira, eu penso o seguinte: não são exatamente habilidades, mas eu entendo que são atitudes do empresário, independente do tamanho, né? E que às vezes, com o decorrer do tempo, vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco. Aquela questão do questionamento da criança, né? Então, às vezes, quando você é uma empresa menor, você se arrisca mais, você é mais arrojado. E você vai crescendo, você começa a perceber que tem um pouco mais a perder. E a provocação que eu faço é que a gente não deve perder essa inquietude. Mas isso não é anarquia, não é assim, eu vou de peito aberto e vou abraçar tudo de forma irresponsável. Mas você realmente entender que o risco faz parte do processo e que ele faz parte do crescimento, né? Ainda mais como os professores comentaram sempre aqui sobre como que as pessoas estão. Então, a provocação não é para as empresas, mas são as pessoas que estão na empresa, elas não perderem esse sentimento e aquele sentimento de, vamos tentar inovar, será que não tem um jeito diferente de fazer isso? E quando a gente está vendo agora mais de 30 pessoas, 10 horas da noite, reunidas para escutar, no caso, sobre novidades, eu entendo que todos aqui realmente têm esse interesse. E eu convoco que a gente não perca isso, não só como profissionais, como pessoas também, nas família, escola, igreja, clube, onde for, você realmente preservar as relações, mas sempre com essa ideia de buscar esse aprendizado, né? Que com certeza vai gerar alguma coisa lá na frente para benefício de ambos, né? Muito bom, André, muito bom. O Danilo deve ter, né, fechado aí o banco mesmo, né?
Eu vou então falar aqui a minha parte, né, o que eu penso, né, as habilidades que o empresário ele precisa ter. É lógico que eu acho que tem muito a ver isso daí também o que o André colocou do tamanho do negócio, né? Eu acho que cada vez que o empresário ele vai tendo uma maior responsabilidade, a empresa dele vai crescendo, ele vai precisar estar adquirindo mais habilidades. Uma coisa termos um exército de um homem só, né? É uma coisa, você comandar você mesmo, comandar você e mais um, você fazer a parte financeira de duas pessoas, né? Trabalhando na empresa, tu faz a parte financeira de R$ 10.000, né? Não precisa de tantas habilidades, né? Para fazer a finança de R$ 10.000, né? Mas quando você começa a ter uma empresa maior, quando você sai, né, do 1 para o 10, já vai começando a complicar. Quando sai do 10 para o 100, então a coisa fica mais complexa e eu preciso ter mais habilidades. E eu acho assim, eu vejo que após é exatamente o local para poder se construir essa habilidade, para ter essa habilidade, porque as habilidades e atitudes que o empresário precisa ter, ele vai conhecer aqui. Primeiro, as habilidades de todas essas disciplinas que nós temos aqui é fundamental para poder ter o equilíbrio da empresa. E a atitude depende mais da pessoa, vai depender da pessoa do que dos professores aqui. Nós vamos passar para eles a fórmula, né? O como que tem que ser feito. Agora, tomar a iniciativa, ter a atitude, isso vai depender mesmo de cada um. Então, assim, disciplina é uma das atitudes fundamentais, né? Compromisso, respeito com os colaboradores, enfim, a gente poderia estar citando aqui N responsabilidades, atitudes, né, que ele precisaria ter, mas essas são as principais. Mas é isso. Muito bom, pessoal. Para a gente poder finalizar, vou fazer uma brincadeira com vocês, né, que estão aqui, os professores, e eu gostaria que cada um, né, respondesse com uma palavra só, né, como é que vocês definem a, como vocês vão definir a disciplina de vocês. Então, vou começar com a Viviane. Viviane, uma palavra só, como que você define a sua disciplina de vendas? Empolgação. Andréia, como você define a sua disciplina aí de gestão de pessoas? Crescimento. Cadota, como você define a sua disciplina de marketing? Jornada. André, como que você define aí a sua disciplina de Bom, gestão eu de vou vender meu projeto? peixe, né? Criatividade. Pô, quando ele falou jornada, eu sei lá, eu acho que assim, pô, acho que tirou uma palavra aí do André. Estava pensando, porque eu acho que o projeto é uma É a jornada soma, é a também. soma. Somar todas as palavras aqui ocupa bem. Eu vou tirar pela minha, né, a minha disciplina, a minha palavra vai ser disciplina. Né? É o que a gente vê que falta muito nas empresas, é ter disciplina. Quando os professores definirem, pessoal, olha só, o ideal é você fazer isso. Você tem que ter disciplina e colocar aquilo dali em prática. Se não tiver, nada vai dar certo. Pessoal, muito obrigado, professores, pela presença de vocês. Obrigado, pessoal, que está assistindo a gente. A equipe pode colocar aí o link do e-book do e-book digital. Vocês querem deixar uma palavra, né, alguma coisa, aí, uma mensagem para o pessoal? Fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade de falar, uma despedida até a aula. E os alunos que quiserem também fazer alguma pergunta para os professores, agora é o momento que a gente já está começando a se despedir por causa do horário, né? Já estão aí já Bom, então 10 horas vou já. puxar. Vou puxar então. Quiser fazer alguma Obrigado. pergunta, faz. Mas vai lá, André. Bom, vou me despedir então, né? Puxar aqui então. Muito obrigado a todos. E como eu falei, estamos empolgados aqui. Espero ver vocês aí. Entendo que a minha disciplina provavelmente seja lá por julho, mais ou menos. Então a gente vai estar um pouquinho mais afastado aí. Aproveitem bem, que com certeza tem um time campeão aqui de professores nas próximas semanas aí, tá bom, pessoal? Bom estudo a todos aí. Uma boa noite.
Obrigado. Eu gostaria de deixar a mensagem que realmente essa é uma oportunidade única, né? O mercado precisa disso e a gente fica feliz de ver tantas pessoas buscando conhecimento. Então, não perca essa oportunidade. A gente, há 30 anos atrás, gostaria de ter tudo isso pronto, né? E quem foi desbravando sabe como que é bom ver essa iniciativa. Então, não percam e busquem isso, né? Espero vê-los e eu puder contribuir nesse crescimento da gestão, que é mega importante para você conseguir manter essa empresa aí ativa e produtiva. Eu espero poder ajudar sempre. Boa noite aí a todos. Bem, nos veremos mais no final do ano, mas se vocês precisarem de mim, a minha empresa é a São Martins, eu estou à disposição. Teremos aí uma longa jornada. Aproveitem, estudem tudo o que vocês puderem, mas se dediquem àquilo que vocês acham que é mais importante para a empresa de vocês nesse momento, né? Tragam aquele equilíbrio, enfim. E eu estou muito empolgada e nós, vendedores, precisamos ser muito empolgados, né, com os pés no chão, mas a gente não pode deixar a nossa peteca cair, porque não é fácil, e nos vemos no final do ano. Até lá. Para encerrar aqui, gostaria de agradecer essa oportunidade. Estamos todos nós aqui muito empolgados, né, com essa experiência. Eu acho que a gente vai colher muitos frutos, né, com todo esse legado aí que o professor Alexandre tem realizado. Então, a gente espera que seja muito proveitoso para todos e aproveite. A gente se vê nas próximas aulas, pessoal. Foi todo mundo já? Foi todo mundo, né? Muito bom. Muito obrigado a presença aí de vocês, né, professores, pelo tempo de vocês, disponibilidade, e a disponibilidade também que vai vir, né? Fico muito feliz. Tenho certeza aí, né, que acertei nos convites, né? Agora é bola para frente, formar essa galera aí, né? Daqui a um ano, né? Já vão ter bons, excelentes empresários e gestores de fábrica de esquadrias e vai ser a nossa contribuição para o mercado. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? O Júnior vai deixar aí o slide para a gente finalizar aqui com o pessoal aí dos alunos. Então, pessoal, né, vamos finalizar aqui a nossa aula. Quero reforçar com vocês aí a matrícula, para vocês fazerem a matrícula, né? Ainda tem como vocês fazerem aproveitar a promoção. Parece que estão lá com 5 vagas, eu acho, né? Estão com 5 vagas, né? Lembrando aí que quem fizer a matrícula aqui durante a aula vai ganhar o livro. Depois que a gente sair e fechar aqui, aí já não está mais valendo, tá bom? E o valor de 487, tá, pessoal, até finalizar essas vagas. Depois volta para o valor normal, você vai conseguir ainda se inscrever, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem aí no chat, e a gente dá mais 5 minutinhos aqui para poder responder as dúvidas que vocês tenham e vamos também, né, e jantar e se recolher, né? A Poliana está agradecendo pela oportunidade, pela troca muito positiva de experiência nessa noite. Nós que agradecemos você, Poliana, parabéns por se inscrever, inscrever também teu esposo. Tenho certeza, né, que vai ser muito proveitoso e a partir já das primeiras aulas você já vai começar a aplicar o que você vai aprender na sua empresa e vai mudar o nível aí, né, da sua empresa e diferenciar aí dos concorrentes, né? O Rafael agradecendo, o Sérgio, né? O Alexandre aí perguntou do link, o link a gente já colocou, né? O link para você poder baixar o e-book. As aulas vão começar, já estão liberadas, né? Nós temos as aulas que são aulas gravadas, já está lá a aula gravada, a primeira aula gravada para quem é da pós-graduação já está na plataforma. Nós vamos pegar esta aula gravada, vamos colocar dessa aula inaugural, vamos colocar na plataforma do pessoal que é do desenvolvimento gerencial, e para o pessoal da pós-graduação já tem a primeira aula lá, que é mercados
economia e mercado, né? Então, ela já está liberada para vocês, né? Vocês têm 10 disciplinas e a primeira já está liberada. O pessoal de desenvolvimento, a primeira, nós vamos colocar essa aula para vocês poderem rever também, e vamos começar a primeira aula ao vivo, vai ser no dia 29/4, com a professora Tônia Lima, e aí vai estar o pessoal da pós-desenvolvimento, né, participando dessa aula ao vivo. Tá bom, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá aí o link. Vão lá, pessoal, tomem a decisão, participem da nossa pós, né, e levem a empresa de vocês para outro nível, aproveitando essa oportunidade, né, uma pós-graduação como essa, né, vocês vão, primeiro que não vão encontrar uma pós especializada no segmento, e depois uma pós de respeito, ela custa muito mais do que esse valor, né? Tanto é que o valor real da pós é R$ 978, e para a primeira turma a gente está fazendo a 487, né? 12 parcelas. Teve alguém ali que falou que fez a matrícula, que eu não consigo ver o primeiro nome aqui, mas muito bom. Parabéns por estar conosco, depois a gente manda o livro. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Tem uma pergunta aqui no QIA. Ah, não, o Alexandre, a gente só vai liberar o link aqui mesmo, tá? O link é aqui na plataforma. Para quem está aqui até o final. É só clicar no link e vocês vão direto lá para o e-book, tá bom? Vão direto para o e-book. A gente não vai colocar no WhatsApp, porque é um brinde para quem ficou aí até o final, tá bom? Só clicar aí no link. Vou repetir ele aqui para vocês. Vê aí, Alexandre, vou repetir aqui, ó, o link para você aqui, ó. Aí você pode pegar ele aí, pode salvar depois se quiser, tá bom? Dá um tempinho para você pegar. É isso, pessoal. Tem mais alguém aí que está indeciso? Quer perguntar alguma coisa? É isso. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até a aula lá na pós. Um grande abraço. Tchau, tchau.